Sejam muito bem-vindos ao terceiro Encosta Aí. Estou aqui com o Arthur Neres, um ex-integrante ali do Desimpedidos, presidente do Interativo no Pelo, um cara que participa muito ali nas redes sociais, sempre trazendo suas opiniões, trazendo outro tipo de visão de mundo também. É um prazer falar contigo, Arthur. Porra, valeu, obrigado aí pelo convite, prazer é meu. Temos bastante coisa para falar, vamos devagar, mas vamos que vamos para a rapaziada curtir aí também. É isso aí, o importante é não deixar de faltar assunto, né? É isso. Arthur, queria que você começasse me falando da onde surgiu o Maluco do TI. Boa. O Maluco do TI, na verdade, surgiu quando eu tava acompanhando uma gravação e eu tava, como eu era do comercial lá nos Desimpedidos, eu ia um pouquinho mais arrumadinho do que no final, né? No começo, principalmente, eu ia lá de camisa social e pá, e aí eu tava numa gravação do Fred mais 10, e o Fred sempre, quando tem alguém novo na área, ele sempre apresenta. E ele foi me apresentando, e aí o Bolivesco falou, porra, esse cara tá parecendo aqueles caras do TI, que aparecem aí pra arrumar a internet e tal, e aí dessa aí pegou, a molecada pirou, e aí ficou, né? Ainda mais que deram risada na hora, e os caras são bons de apelido ali, foi mais ou menos assim que surgiu. E aí nada que eu trabalhasse com TI, nem porra nenhuma, porque eu não manjo nada disso. A molecada até me manda uns currículos às vezes aí achando que eu sou da área. Porra. Mas foi uma zoeira porque eu tava mais arrumadinho do que os demais integrantes ali da roda. Mas já foi parado na rua sendo chamado de maluco do TI, né? Pô, certeza. Quantas vezes? Como eu tô sempre com o Fred, a gente é amigo desde antes, sempre eu tô com ele, é o molecada, o maluco do TI, maluco do TI, maluco do TI, eu quero foto. E aí ele adora também, né? Já gosta de uma resenha, né? Mas várias vezes eu sou mais reconhecido como maluco do TI do que como Arthur mesmo na rua. Virou seu nome aí, né, praticamente. Arthur, você falou do Fred que vocês conhecem mais tempo, eu até vi, no começo eu acompanhava bastante, tipo, o Fred mais 10 no Raiz, assim, e aí eu via você aparecendo lá e até o Fred chegou a falar que vocês se conheciam bastante antes do Desimpedidos, né? Como é que começou essa amizade de vocês? O Fred, na verdade, a gente se conheceu por causa do futebol, por causa do Interativo no Pelo. A gente pode até entrar aí nessa pauta, porque quando a gente tinha o time lá, a gente começou a levar um pouco mais a sério, a gente precisava de uns caras melhorzinhos de bola do que a gente tinha antes. E aí ele entrou nessas, no primeiro jogo ele já jogou, já fez gol. Fui levar ele em casa depois do jogo, que eu sempre tinha esse costume de levar os moleques em casa, porque eu sempre tive carro. Quer dizer, na época que eu tinha, né? Hoje em dia eu já não tenho, faz uma cota. E aí começou ali, cara. Eu fui levar ele em casa, a gente fazia faculdade na mesma faculdade, apesar de cursos diferentes. E todo final de semana tinha jogo, e toda semana a gente estava no bar da faculdade. Todo final de semana jogo, toda semana no bar. Aí dessa do bar já vai para um rolê, já vai para casa um do outro. E quando foi ver, a gente já tava brother pra caramba. Isso foi em 2012, se não me engano. Então foi bem antes de eu entrar no Desimpedidos, dele entrar no Desimpedidos. E já fazia uma cota já que a gente era bem amigo. Ah, mas você falou que não tinha uns caras que metia gol ali, mas eu vi uns vídeos seus também que você metia uns gols de canhota, né? Tinha uns gols bonitos. Então, na verdade isso aí já é mais recente. Mais recente nas peladas eu consigo. Nos jogos sérios mesmo, quando é do Interativo, eu não tenho essa moral toda, não. Não dá, não. Não dá. Eu já operei o joelho 2 vezes, então o jogo fica mais pegado pra mim. Eu fico com muito medo de dividir. Estourar de novo, né? Porra, nem me fala. Ficar 6 meses parado sem conseguir levantar a perna. Caralho. Não quero mais, não. Aí eu jogo só de final de semana ou nessas peladinhas de semana aí com os moleques. Mas rompeu o ligamento? Rompi o ligamento cruzado anterior do joelho direito 2 vezes, mano. Caralho. 2 vezes aí eu fiz físio, na primeira eu fiz toda cagada, aí rompeu, fiz um pouquinho melhor, agora ele tá inteirinho, mas não dá pra forçar muito não, senão porra, vai pro saco. Qualquer um, né? Eu tô falando um pouco ainda do Desimpedidos, quanto tempo você ficou lá mesmo? 3 anos. 3 anos? 3 anos, eu entrei lá pra cuidar da área comercial do Fred, a princípio. E aí, como tava dando tudo certo, eu acabei cuidando também da parte comercial dos outros apresentadores e do canal como um todo. Então, eu consegui ficar bastante tempo e cuidar de mais do que uma pessoa só, né? Sim. E como é que você enxerga, tipo, a influência do canal
não só do Desimpedidos em geral, assim, mas tipo, dos canais no YouTube como um todo, para essa molecada nova, assim, que tá surgindo. Antes a gente se espelhava muito na galera de TV, na galera que tava ali na televisão, e hoje o YouTube é muito mais próximo das pessoas, né? E eu acho que você, por ter uma proximidade ali com o pessoal, trabalhou bastante tempo no Desimpedidos ali na NWB, tipo, como que você enxerga essa proximidade para as pessoas e a importância de ter essa ferramenta que hoje é um divisor de águas na vida de muita gente? Claro. Né? Cara, eu não diria só o YouTube, mas eu diria as redes sociais como um todo, porque o Desimpedidos acaba influenciando tanto no YouTube, não só o Desimpedidos, todos os canais, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto no Facebook. Então, é um conglomerado de informações que a gente tem disponível a qualquer momento ali, mas que nunca perde o negócio do quente. Então, da pauta quente sempre tá disponível e sempre tá atualizado. É um negócio que, tipo, apesar da gente ter lá BTS históricos, Fred mais 10 históricos, desafios do Fred históricos pra gente ver a hora que a gente quer, esse negócio da pauta quente, que é um pouco parecido com o da TV, é muito vivo ainda, e eu acho que é um negócio que é importante para essa molecada, para eles estarem ou no Twitter, ou qualquer hora que ele pegar o celular, ver um assunto quente, ter o posicionamento dessas figuras, pautas quentes, e não só de temas polêmicos, mas como um todo mesmo. Um lance do final de semana, ou algum gol da hora, ou algum jogador que está jogando bem ali, é um negócio bem importante, assim, porque ele ajuda a moldar opiniões e de um jeito muito descontraído, né? Para levar, de fato, esse negócio de que o futebol não precisa ser igual a gente vê na TV, um negócio engessado ou um negócio violento. Então, o uso das redes sociais como um todo, não só o YouTube, não só o Instagram, não só o Facebook, mas elas de uma maneira integradas, uma ferramenta, são ferramentas importantes para conseguir moldar ali a opinião da molecada, né? Que a molecada é o que a gente fala. Você imagina, se a gente gosta bastante de Netflix, não sei o que, porque é on demand, imagina a molecadinha que já tá crescendo com isso, como se fosse um negócio normal, e TV mesmo eles não assistem. Nem jornal assiste mais, porque tem até no YouTube, tem até canais de notícias praticamente 24 horas ali. Sim. Então é importantíssimo, é uma responsa bem alta, mas que eu acho que tem sido bem suprida aí por esses canais, não só Desimpedidos, mas também tem outros, tem Fute Paródias, tem Vosso Canal, tem Banheirice, tem um monte de outros canais que falam também com essa molecadinha, né? Assim, até de outros assuntos, não só do futebol, né? O canal 12, que traz bastante sobre a legalização da maconha, outros assuntos assim que saem do comum que a TV às vezes não mostra, né? Então, tipo, não mostra, nem pode mostrar muito por conta de regras e tudo mais, que no YouTube a gente consegue quebrar algumas barreiras, né? Apesar de ter, claro, algumas regras também mais um pouco mais firmes, mas você imagina que é um negócio que está estabelecido na Califórnia lá, e eles têm que se adequar às regras nacionais de vários países. Então, é muito mais aberto do que uma emissora de TV que tem que seguir o padrãozinho ali, que senão toma multa, toma qualquer coisa desse tipo, né? Sim, é bem mais diferente, mas tem uma possibilidade muito maior, né? E projetos que você realizou ali nos seus anos de Desimpedido, qual foi o mais da hora que você participou mais ativamente, assim? Cara, eu gostei muito do de Casas Bahia, que foi um com o Fred, que ele foi a primeira vez que foi alguém do Desimpedidos pra TV, que foi um projeto bem foda, assim, foi da hora pra caralho de Copa do Mundo. E teve também um que a gente fez 3 anos seguidos com a Bundesliga, que eu achei, porra, fudido. Eu não sei se você chegou a acompanhar, mas o primeiro foi pra acompanhar o clássico, Bayern e Borussia. Aí no segundo ano rolou um evento, que era lá no Rio de Janeiro. E no terceiro ano, se não tivesse a pandemia, se não tivesse esse negócio, eles iam colocar a gente pra ir pra Alemanha. Então foi um negócio que começou pequenininho e chegou num patamar que, porra, você imagina eu, Fred, ir pra Alemanha por conta de um projetinho, que a gente chama de projetinho. Ia ser um marco histórico, assim, mas infelizmente não rolou. Mas esses dois, pra mim, foram bem marcantes. Tem vários outros menores que são bem interessantes, assim, tudo mais. Participei de Super Clássico, mas não fui eu que montei, tudo mais, Supercopa e tudo mais. Mas esses que foram eu específico, eu e o Fred, esses dois foram, puta, muito foda, da Casas Bahia e de Bundesliga. O da Casas Bahia foi aquele que ele quebrou a TV? Foi.
Foi esse aí, e o diretor era muito louco, mano. O diretor era tão loucão que ele que mandou o Fred falar: mano, é o seguinte, suas TV estão aqui, pode quebrar, pode fazer o que você quiser. E até virou um conteúdo oficial deles lá na campanha. Nossa, Mas eu era muita tava. TV, mano. Tinha muita TV, um puta estúdio que eles têm lá em Jundiaí. É um estúdio de propaganda dele, próprio deles, então é dentro da fábrica lá da Casas Bahia. Da fábrica ou do centro de distribuição, não sei exatamente o que é. Mas era muito gigante e eles montaram um negócio praticamente só pro Fred usufruir. Então foi um negócio, puta, muito foda, assim. A gente teve noção ali do tamanho do Fred naquele momento por conta do tamanho do estúdio que eles montaram para ele fazer. E tanto que depois teve Dia das Mães, que a gente colocou a mãe dele para colocar na rede nacional também. Teve Black Friday, que foi com alguns caras, alguns ícones da propaganda brasileira. Então, Casas Bahia foi um projeto bem foda. E você que tava por trás dessa negociação com as Casas Bahia, já que você trabalhava no departamento comercial ou nada a ver? Sim, 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 foi tudo comigo. E é muito complicado você trazer. É que o Fred ganhou uma proporção muito grande e acho que seria um pouco mais fácil a negociação, né? Mas, tipo, é muito complicado você negociar com essas grandes marcas, você Cara, colocar toda essa questão do YouTube na TV de alguma forma. sim, é complicado porque é uma barreira que eles têm ainda. O modo de gravação é completamente diferente, então é câmera gigante, o tempo todo para, então foi um pouco difícil para ele se adaptar. Mas a negociação como um todo não é tão difícil, não. Eles já têm um pouco mais dessa noção de influenciadores. Essas grandes marcas já têm alguns no roteiro delas mesmo de negociação, eles já sabem o que eles podem pedir, o que eles não podem. É mais difícil para a gente, do nosso lado, entender o que a gente pode entregar do que, de fato, eles pedirem coisas que a gente não sabe como proceder. Eles pedem coisas padrão e a gente vai adaptando de acordo com o que a gente entende com o nosso jurídico. É claro que é um negócio um pouco mais engessado porque envolve muita coisa, né? É um negócio bem... os números, assim, são muito diferentes dos que acontecem só no YouTube, ou só na internet, desculpa. Mas, como um todo, é um processo que, por ter sido o primeiro, foi complicado, mas depois desse... foi até bom ter acontecido para a gente conseguir ter feito mais outros tantos aí, não só com TV, talvez não com TV de fato igual a Casas Bahia, mas com campanhas de empresas que não eram acostumadas a investir na internet. Que eu imagino que seja um dilema muito grande, né? Eu trabalhei com publicidade, então sei que as marcas elas têm um pé atrás quando você coloca não só influenciadores de internet, assim, mas até com atriz mesmo de novela, até com atriz apresentadora de TV, de programas, as marcas já têm um pé atrás. Imagino como deve ser o dilema de, tipo, você é um canal no YouTube que trabalha com futebol, você trabalha com conteúdo mais engraçado, mais zoeira, e aí você tem que se adaptar com um conteúdo que às vezes acaba sendo um pouco distoante do que você entrega, né? Totalmente, ainda mais sendo uma pessoa que é um apresentador de um desses canais e é um negócio que eles não têm tanta noção assim, realmente, mas eles foram bem firmeza com a gente, assim. A agência tinha uma agência no meio e eles deixaram o Fred bem à vontade para ele ser bem natural do jeito dele, então esse de Casas Bahia realmente foi um divisor de águas por conta de todas essas questões. E aí, depois que ele fez o Casas Bahia, o TV em rede nacional, isso foi um marco para ele conseguir ser ele naturalzão, do jeito que ele é, para todas as outras campanhas que ele faz. É o mais importante, né? Você, embora tenha a parte engessada, você também tem que trazer o seu, senão nada funciona, né? E esse negócio da Alemanha, da Bundesliga, que você comentou também, eu tava vendo os stories que você tem aí no Instagram para relembrar, e é muito louco a proporção que isso toma, né? A proporção que pode dizer uma marca, né, Bundesliga ali, o campeonato alemão, toma e trouxe para o Rio de Janeiro um evento muito diferente do padrão, assim, nem o próprio Campeonato Brasileiro faz isso, né? Exato. Não, muito foda. Eles investem bastante porque eles entendem que a Bundesliga tem potencial para brigar com La Liga, com Premier League, e no final das contas, apesar de ter menos times, eles têm muito a lotação de estádio deles lá é muito alta. Os times que têm os patrocínios são muito altos, os estádios são muito modernos e tudo mais. Então eles têm de fato essa preocupação em expandir a marca para outros países. E aqui, como tem o Zé Roberto, que é um cara que ele é querido nacionalmente, eles aproveitaram bastante nesse último evento
a presença dele para expandir, eles montaram um puta evento no ano retrasado tinha sido na casa do cônsul do Rio, então foi um negócio bem fechadinho para a imprensa só. E aí esse ano eles abriram era evento público, eles conseguiram colocar molecada para jogar, conseguiram colocar um jogo de Legends do Bayern contra o Borussia, se não me engano. Então, um puta evento gratuito para a galera do Rio de Janeiro, num lugar muito louco, que era ali na Lagoa, e levaram influenciadores. Então, eles amarraram várias pontas de uma maneira que ficasse um negócio legal para quem fosse assistir, quem fosse participar, curtisse ali de fato o dia. E realmente montaram um projeto, um evento que, cara, eu não vi Campeonato Brasileiro fazer, não vi Campeonato Paulista, não vi nenhuma federação fazer nada parecido. Por que você acha que isso não acontece no Brasil? Você acha que é pela rejeição e pelo tradicionalismo muito forte que tem nos outros estados, né? Tipo, São Paulo tem rixa com o Rio, Rio tem rixa com São Paulo. Cara, sinceramente eu não sei, pode ser um pouco disso, mas eu acho que falta um pouco mais da CBF expandir mais esses eventos. Eles até fizeram um CBF Expo no ano passado, que foi um puta evento e tal, mas não foi tão bem divulgado pro público. Ficou um negócio muito fechado ali de ter que pagar para entrar. Então, assim, talvez por ter sido o primeiro foi um teste, mas eu acho que no final das contas falta um pouco mais da CBF se expandir como marca do povo, sabe? Ao invés de ficar muito fechado em clube técnico. Porra, expande pro povo mesmo, coloca esse CBF Academy em várias escolinhas pelo Brasil, porque não sei se você já viu, o CBF Academy tem Sim. 2 ou 3 aqui em São Paulo. Porra, é um negócio que deveria ser, tipo, gratuito para a população. Deveria não, mas poderia ser, né? Então, acho que falta um pouco mais da CBF usar o marketing e a força dela para a população e não só para os clubes, de fato, porque no final das contas os clubes nem sabem o que está acontecendo. A população, que é quem vê no dia a dia ali, acaba tendo um distanciamento da CBF por conta dessas questões deles não trabalharem as coisas para o público final, né? E sim para esses intermediadores. Acho que é mais ou menos por aí, mas eu também não tenho números para te provar isso. Sim. Mas é uma visão que eu imagino, assim. Eu concordo. Eu acho que, tipo, falta muito para uma instituição tão grande como a CBF. A gente vê muito mais em noticiário do que no dia a dia das pessoas ali. Você faz um evento numa proporção gigantesca como esse da Bundesliga que você citou. Imagina, tipo, a quantidade de pessoas que às vezes não têm acesso a um estádio, que é algo muito comum, que o ingresso 150, 200 reais, quem que vai pagar isso? É muito elitizado hoje, mas se você traz um evento da CBF, tipo, coloca galera pra ir lá de graça, ou tem que cobrir um negócio simbólico, pô, Sim. ia ser uma expansão gigantesca da marca e também resgatar um pouco da paixão da seleção brasileira, né? Total, e eu acho que, assim, tem alguns projetos, tipo o Museu do Futebol, não sei o que lá, mas eu acho que ele dá a impressão de que é um negócio muito fechado, entendeu? Não tem aquela impressão de que é um negócio pro povo mesmo. Igual você falou de estádio, porra, pega esses estádios que estão tudo parado aí, mete alguns eventos, não agora, claro, mete evento, mete museu do futebol local, tipo esses Arena das Dunas, esses, sei lá, não sei de fato a operacionalização disso se é factível, mas, porra, são ideias que talvez atraria o público para um patamar um pouco mais próximo, né? A gente tem vários estádios aí que foram feitos para a Copa do Mundo que não estão sendo usados, ou são usados uma vez, 2 vezes no ano, gasta 20, 30 milhões por mês para manter. Exato, cara. Exato, é foda. E a população carente de tudo, né? De pelo menos ir no estádio, de ter alguma coisinha para assistir ali, né? Pô, é o mínimo, né? E o Zé Roberto foi o cara mais foda que você conheceu pessoalmente? Cara, eu conheci alguns caras foda, mas ele, por como um todo, assim, foi. Eu posso dizer que, puta, mano, o cara, ele é uma entidade do futebol ali que te trata, te olha no olho, te aperta a mão, assim, como se fosse um brother dele o tempo todo. E é um cara, puta, fudido. Eu conheci outros caras bem legais. O Kaká é um cara que me tratou super bem. Teve alguns outros caras que a gente vai gravar e acaba conhecendo, mas o Zé Roberto, por trás das câmeras, assim, foi um cara que eu, porra, tirei o chapéu pra caralho. Tem um cara que você não, tipo, olhava assim, não dava nada, mas esse cara tava meio quieto, meio tímido, ou, sei lá, pelas mídias ele aparece uma coisa e com vocês ele foi outra coisa diferente? Cara, não, todos os que eu conheci através do Fred, assim, foram bem da hora. Um que eu gostei muito mesmo foi o Zico também.
ele me chamou de Arthur, que é o nome dele mesmo, me chamou de Xará. Eu imaginava que ele seria um pouco mais assim, mas quando eu conheci, eu falei, caralho, se o Zico é assim, todos os outros teriam que ser. E foram, não teve nenhum que eu conheci que demonstrou ser um negócio diferente fora das câmeras ou até nas câmeras e ali fora das câmeras uma coisa diferente comigo. Pelo menos comigo, quando eu tava com o Fred, todas as vezes que eu conheci os caras foi bem da hora, assim. Não tenho nada a reclamar de ninguém. Isso é bom, né? Às vezes a gente vê uns caras meio com uma personalidade forte ou com uma coisa meio, tipo, se acha muito por ter conseguido conquistar um status muito grande, mas, tipo, às vezes o cara ali é com você, é ele mesmo, assim, tá normal, então. Tá, tipo... Não, total. Todos os caras que eu conheci no futebol, aí, principalmente através do Desimpedidos, foram bem da hora, mano. De verdade mesmo. Pô, que bom, né? Ainda bem que não teve nenhum momento ruim, assim, né? Tem, às vezes, os caras fora do futebol que te tratam diferente quando você tá com o cara, quando você tá sem o cara. Mas isso aí também a gente sabe tirar de letra e não dá pra ficar com essa vaidade de achar que o cara tá me tratando diferente só porque eu tô sem o Fred. Mano, tá tudo bem, tá tudo certo, vamos que vamos. Mano, mas isso aí que você falou, eu vi o Fred falando exatamente isso, né? Não sei se foi na entrevista que ele deu pro Podpah ou foi em algum dos canais aí que eu acompanhei a entrevista, ele falou, não, tem pessoas que eu sinto que quando eu tô com os meus amigos, eles tratam os meus amigos de forma diferente e quando eles estão sozinhos comigo ou estão sozinhos com os meus amigos ou em alguma festa, algum rolê assim, tipo, eles tratam as pessoas, se eu não tô perto, de forma diferente. Tipo, eu acho que isso deve acontecer muito, assim. Não, acontece pra caralho. Tipo assim, às vezes tá eu e o Fred chega num lugar, o cara é mó da hora, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí se eu chego sozinho, às vezes o cara nem lembra. Mas às vezes é porque nem lembra também. Às vezes é porque lembra e tipo, não tá no momento. Eu já passei um pouco dessa época, mas aconteceu muito, tipo, de pessoas me tratarem bem quando eu tô com o Fred, me tratarem meio cagando quando eu tô sem ele. E também já aconteceu de pessoas me tratarem melhor quando eu tô sem ele, porque sabe que tipo, eu tô num ambiente que não é o meu ambiente, entendeu? Então essas pessoas eu foquei muito mais de ficar próximo delas, porque, pô, se o cara tá tirando o tempo dele pra me tratar melhor do que quando eu tava com o Fred, só porque eu tô sozinho e não tô no meu ambiente, é porque o cara, puta, é sangue bom pra caralho. Então eu buscava mais focar nesse lado do que de fato no outro lado, que também acontece dos caras. Peraí. Dos caras não estarem no rolê deles e tipo, vou largar meu rolê aqui pra tratar um cara que eu nem conheço. Então, tipo, tudo bem, mas eu também não mantive tanta amizade com muita gente por conta disso. Acho que faz parte, né? Acho que tá faz todo parte, mundo. Em qualquer lugar, né? Se chega com alguém mais conhecido, seja não nível Fred, mas tipo nível alguém da cidade, por exemplo, é mais conhecido em tal lugar, a galera acaba te tratando de uma outra forma, você tem que saber lidar, né? É isso, tem que saber lidar. E, Arthur, um dos caras que eu mais gosto, gostava, porque ele não tá mais, e eu acho que você deve ter convivido bastante com ele, e eu admiro o trabalho dele até hoje, é o Crack, cara. Porra, você cara, tá louco. Puta, sangue bom demais, velho. Esse cara é fenomenal. Mano, ele é humildão daquele jeito por trás das câmeras? Mais do que na câmera, mano. Muito mais. Ele andava de skate na rua, ele ia embora de bike, ia pela Paulista conversando com todo mundo. Cara, ajuda todo mundo, ajuda do jeito que ele dá, do jeito que ele consegue, troca ideia com você, independente do que ele tá passando de problema, ele para pra falar com você. É um cara que puta que pariu, mano. Porra, todo mundo deveria ter a oportunidade de conhecer, trocar pelo menos 5 minutos de ideia com ele. E seriam 5 minutos que ele daria uma aula ali pra qualquer um, viu, mano? A vida, né? Daria a vida. Naquele dia lá no episódio que foi a despedida dele, nossa, chorei igual uma criança, né? Parecia que tava alguém da minha família tava vazando. Eu assisti esses dias de novo e foi muito legítimo. Todo mundo da empresa que foi lá, porque, mano, eu acho que foi todo mundo da empresa de verdade. Até parou alguns momentos lá, tipo, ficou sem ninguém na empresa, porque todo mundo foi lá no estúdio pra dar um tchau pro cara. Porque o cara, mano, ele é foda mesmo, de verdade. O cara é verdadeiro, mano. E merece, né? Faz um trabalho fodido. Eu acompanho ele no Instagram ali. Puta, cada dia ele posta uma foto melhor. Agora é pai. Pô, o cara tem tudo pra crescer cada vez mais. Humildade em cima de tudo. Não, ele é muito da hora mesmo, mano. Vale a pena, pelo menos, quem não conhece aí, vai lá, segue lá que
que o bagulho é louco. O maluco é bravo. É brabo. E Arthur, conta pra mim agora, tipo, como que surgiu o Interativo no Pelo? Acho que você tá desde o começo, né? Desde 2008 que existe ali. Como é que surgiu o nome Interativo? Acredito eu que eu sei a origem do nome, mas, enfim, explique aí como é que surgiu. Cara, na verdade o Interativo ele surgiu porque a gente, na época do Orkut, existia uma comunidade do São Paulo que eles organizavam alguns campeonatos. Então, tipo, dentro dessa comunidade existiam alguns grupinhos com umas comunidades menores dentro dessa comunidade grande que eles organizavam campeonatos para jogar. E eu e o Rafa, que é um parceiro meu, que também é do Interativo, a gente falou assim, pô, a gente podia ter uma comunidade aí para jogar esse campeonato. Então a gente fez uma comunidade que chamava São Paulo FC Interativo. Foi bem na época quando o esporte interativo estava chegando, se não me engano. Esse nome estava bem em alta. E aí a gente fez o time mais para jogar esse campeonato. E aí a gente jogou uns 4 ou 5 campeonatos e falou assim, porra, mano, agora a gente podia levar um pouco mais a sério, só que não dá para levar a sério só com o nome São Paulo, porque só podia jogar São Paulino. E aí a gente falou assim, pô, o que a gente vai fazer? E tava uma época que a gente tava usando muito a expressão no pelo, porque a gente tava sem grana, tava no seu cliente, tamo no pelo, não sei o que lá. A gente falou, vamos montar um interativo no pelo, e aí a gente abriu as portas para torcedor de outro time, tanto que aí entrou o Fred, que é palmeirense, entrou alguns caras que eram corintianos, alguns caras que nem torciam para nenhum time, mas que queriam jogar com a gente. E aí isso foi em 2012, então a gente ficou 4 anos mais ou menos nesse vai não vai, que era um negócio bem amadorzão. E aí a gente começou aí nesse quarto ano a gente abriu para esses outros times e começou a jogar Futiliga, que é uma liga de futebol de amador que tem aqui em São Paulo. E aí a gente começou a levar mais a sério mesmo o interativo. Foi mais ou menos assim o começo. A gente começou por causa do Orkut, uma comunidade do Orkut, e depois a gente abriu deu uma profissionalizada, entre aspas, né? Apesar de não ter tanta estrutura na época, foi mais ou menos assim que começou, e aí desde então a gente joga campeonatos pelo menos 2 vezes por ano. Hoje a gente tem um uniforme que a gente consegue manter, a gente consegue fazer, tem bandeirão, tem torcida, então é um negócio um pouco mais estruturado do que lá no comecinho. Imaginei que o nome no pelo era justamente por isso, né? Sempre na raça ali, sempre no que dava. É que o interativo no pelo foi um complemento que veio depois do São Paulo FC interativo. Sim. Mas ele veio justamente por conta disso, na raça, na vontade, na falta de recurso. E conquistou o que conquistou, né? Vai crescendo aos poucos. E como é que tá hoje? Como é que vocês se estruturam? Como é que funciona, assim? Se alguém quiser chegar, entrar para jogar, tem jeito? Como é que funciona toda essa questão, assim? Cara, assim, hoje a gente tá parado por conta da pandemia, mas a gente tá jogando um torneio amistoso. Inclusive sábado vai ter a disputa do terceiro e quarto. A gente perdeu a semifinal no último sábado. Mas a gente tá estruturado mais ou menos com 20 jogadores, que a gente joga 2 campeonatos por ano. Para quem quer jogar, a gente tá abrindo, ano que vem, tá abrindo um horário em uma quadra. Mas aí vai ser mais para resenha, para ver se a galera tá afim mesmo, porque o nosso time é muito baseado nesse negócio de comparecimento e de resenha mesmo. Se os caras encaixam ali, ele encaixa ali. Se é só na bola, também é difícil de acontecer, porque às vezes um cara muito bom de bola joga em 10 times diferentes, e a gente não quer isso. A gente quer pelo menos um cara que seja comprometido, que a gente possa contar com ele. Mesmo que ele não seja tão bom assim, que a gente possa contar com ele. Então, a partir de 2021, a gente vai ter uma quadra para a gente jogar todo final de semana um pouco mais amistosamente, assim, e ter essa estrutura de conseguir os caras mostrarem o futebol deles para ver se eles vão para o time de competição. Mas hoje é basicamente isso. A gente cobra uma mensalidade, que é basicamente para a gente pagar campeonato e para lavar o uniforme. É a avó do Rafa que lava o uniforme, então tem ali um custinho que a gente dá para ela mensal. E basicamente é isso, o masculino, né? A gente tem também uma aba do time que é o Interativo Kids, que é uma escolinha de um cara que jogou com a gente. Ele foi para Floripa por conta de trampo e acabou abrindo uma escolinha de futebol lá e o nome. Então a gente tá com 70 alunos lá hoje. Caralho, que massa. Então, ele usou o nome do Interativo porque ele gostava muito.
e está estruturando lá. Em 2021 também a gente deve ter alguma novidade. E o principal projeto para 2021 é o Interativo Girls, que é o futebol feminino, né? A gente quer somar esse negócio da quadra e colocar as meninas para jogarem lá também, mas aí vai ser um negócio tipo completamente à parte, assim, as meninas que vão cuidar, elas que vão organizar, vai ter diretoria feminina, elas que vão decidir que campeonato que elas vão jogar, se elas vão jogar campeonato, então é um negócio mais para ter um lugar para jogar, mais ou menos parecido com o que a Luana Maluf faz com o passa-bola, mas um pouco menos profissional que o da Luana, um pouco mais de resenha mesmo, mais para ter Mesmo ali estilo, né? o mesmo estilo, só que nem não tão profissional. Então esse vai ser o nosso principal projeto para 2021, além de, claro, de manter os outros dois que a gente já tem. Pô, demais. Eu acho que ainda mais hoje é cada vez mais importante trazer as mulheres pra perto, assim, né? Porra, total. E dá para elas também, a oportunidade da gente tá perto delas, porque a organização, cara, é muito diferente. É muito diferente. A gente bate cabeça demais para organizar tudo que a gente faz. E, porra, as minas dão aula nessa questão pra gente. E às vezes dentro de campo também, né? Oi? E às vezes dentro de campo também, né? Também, pô, você tá louco. Não, tem umas minas que jogam demais, velho. Demais. Eu na faculdade, quando eu tava na faculdade, era a mesma coisa, assim. Tinha as minas lá que jogavam pra nós, porra, as minas davam uma aula na gente. A gente ficava olhando e falava, joga aí, por favor, que nós não aguenta, não. É isso, e é mais da hora torcer. Como eu já fico torcendo pros caras, eu vou torcer lá e vou continuar torcendo. E, mano, você é louco, eu tô ansioso. Tô ansioso pra gente. Porque aí tem a cervejinha, tem o batuque depois do jogo, tem a zoeira. Porra, você é louco, é gostoso demais, velho. O que você toca? Eu toco porra nenhuma. Fico lá bagunçando com pandeiro às vezes, um pouco do tantã, mas nada que eu sei nem o ritmo das paradas. Só vai fazendo barulho ali, né? Os caras gostam. Uhum. Só vai fazendo barulho ali, né? Só fazendo barulho e cantando e bebendo. Pô, não tem nada melhor também, né? Convenhamos. É verdade. E, mano, um pouquinho dessa área de esporte, assim, tudo mais, eu vejo sempre que você posta, assim, no teu Insta, algumas coisas voltado, não frases motivacionais, coisas motivacionais, mas, tipo, mensagens que dão algum tipo de apoio para as pessoas que te seguem, assim, né? Eu acho que, tipo, é uma coisa que é importante as pessoas que têm algum tipo de influência fazerem. Eu vejo você fazendo muito isso, tentando trocar uma ideia com a galera que te segue. E, tipo, isso é uma coisa sua, que você sempre teve desde moleque, ou foi, tipo, criando conforme a vida, assim? Cara, eu fui criando conforme a vida, mas uma coisa que me despertou muito foi quando eu vi meu filho falando que ele gosta muito do Felipe Neto, desses caras. Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho pra mudar aqui um pouco a posição que eu tô. E aí eu vi que o Felipe Neto tava se posicionando muito e eu pensei, caralho, mano, se meu filho tá assistindo esses caras e eles estão se posicionando de uma maneira assim que eu talvez não concorde tanto, eu preciso de alguma maneira agir. E aí eu comecei a fazer algumas enquetes no meu Insta, agir no sentido de eu também me posicionar, sabe? Das pessoas saberem como eu penso, e de eu saber principalmente como a galerinha que me segue pensa. Porque quem me segue é muito moleque do Desimpedidos, que veio através do Fred e tudo mais, só que a maioria que passou a me seguir manteve se seguindo. Então, a opinião desses molequinhos, dessa molecadinha é importante para mim, porque é mais ou menos o elo de ligação que tem entre a geração minha e do meu filho, né? Meu filho tem 4 anos e meio, então eu queria de alguma maneira participar um pouco mais da vida dessa molecadinha. E aí eu vejo que tem muito moleque muito inteligente ali que às vezes não tem com quem trocar ideia, mano. E essas enquetes que eu coloco lá ajudam muito a gente a interagir, a eles exporem o ponto de vista deles, e a eu entender também o que está acontecendo com essa geração, porque você imagina, é uma geração que não é a minha, mas que tem muito a ver com o que eu prego, com o que eu trabalho, e que vai ser a geração que vai inspirar meu filho. Então é por isso que eu penso e que eu quero que eles se posicionem também. Não é nem que eu quero que eles se posicionem, eu quero entender, eu faço mais para entender como eles se posicionam hoje em dia, o que eles pensam, como é que eles agem, quais são os anseios deles, quais são as preocupações, o que deixa eles motivados, o que deixa eles felizes.
porque eu acho que é importante realmente, igual você falou, a gente ter esse posicionamento para, no meu caso, é para me conectar com a próxima geração, que é a geração do meu filho. Mas eu acho que é importante a gente saber porque é o que o mundo está acontecendo, né? Você imagina que o Fred tem 6 milhões de fãs, a maioria deve ter entre 15 e 24 anos, que é uma idade que é uma geração abaixo da dele. E aí essa geração que vai ter o Fred como inspiração, vai ter uma geração depois dele, que muitos caras desses que estão se inspirando no Fred vão ser os novos Freds. Então, se eles se posicionam de acordo com o que o Fred se posiciona nas redes, ou com o que eles enxergam que o Fred faça, eu também tenho que criar o meu mundo dentro dessa galera, porque eu já tenho meu filho ali, que daqui a pouco ele tá batendo na porta, daqui a pouco ele tá com 6, 7, 8, 10 anos, e também tá entendendo um pouco mais o mundo do que a gente, porque o acesso à informação, ao mesmo tempo que a gente falou lá no começo, que eles não assistem TV, não assistem essas coisas, eles têm acesso à informação aqui, ó, pega um vídeo no YouTube de algum livro que eles querem entender de algum tema, quando vai ver eles já estão dando aula pra gente. Então eu comecei a me posicionar mais e a participar mais justamente por causa disso, por ser esse elo, por Instagram ser esse elo entre a minha geração e a geração do meu filho. Mano, acho muito louco isso, que, tipo, muita gente que tem essa relevância, que tem essa importância, não é que não se preocupa, mas eu acho que, tipo, às vezes ela tem um pouco de medo de se posicionar, um pouco de receio de se posicionar. Eu acho que também passa muito do que a pessoa tem, assim, porque, tipo, você é pai, então você tem uma importância maior pro teu filho, você tem uma visibilidade que seu filho vai enxergar de você daqui a uns anos e, tipo, acho que isso é uma coisa fundamental para todo mundo que tem um nível maior de seguidores, assim, falar com as pessoas para passar essa visão que muita gente acaba não passando por não entender também essa importância desse elo, né? Exatamente, eu acho que o elo é só quando você tem alguma criança, ou não quando você tem alguma criança, mas quando você consegue enxergar e consegue entender a importância dessa molecadinha, dessa molecadinha de 10 a 15 anos, eu vou dizer assim, tem de acordo com que eles se espelham em você e de acordo com que as crianças mais novas vão se espelhar neles. Porque eu lembro que na minha idade, quando eu tinha 14, de 10 a 13, 15 anos, o cara que eu mais tinha proximidade era meu irmão, que era um pouco mais velho, então eu me inspirava nele e eu não tinha mais uma criança abaixo de mim. Então eu fiquei eu e meu irmão. Hoje eu tenho meu filho, então eu sei que eu entendo que ele vai ter a referência em mim, claro, mas eu tenho 30 anos. Então ele vai ter algumas referências ali dessa molecadinha um pouco mais jovem, e eu acho que as pessoas só conseguem entender de fato quando tem alguma criança ou que ela percebe, que ela entende. Na verdade, eu acho que ou filho, ou sobrinho, ou algum afilhado, ou qualquer coisa assim, é quando a pessoa consegue entender e se mostrar preocupada em se posicionar. E claro, eu entendo também as pessoas que não querem se posicionar, que têm medo, têm receio, porque realmente a gente vive numa política de julgamento, não vou nem falar de cancelamento, mas de julgamento, tanto para o bom quanto para o ruim, que é muito perigosa. É muito perigosa e acontece, a gente vê no dia a dia pessoas virarem ídolos do dia para a noite e virarem vilões também do dia para a noite por algum erro, alguma coisa, algum infeliz. E da nossa geração, a gente que está julgando isso, sem saber de fato se aquela pessoa está sendo legal ou se ela está inspirando de alguma maneira positiva as outras pessoas que são quem é o público dela, né? Então a gente está julgando muitas coisas e de acordo com o que a gente pensa, mas a gente não está pensando nessa próxima geração. Então, igual eu te falei, eu entendo que as pessoas não consigam e não queiram se posicionar, mas eu acho que o elo entre a pessoa entender que existe esse elo entre ela e a nova geração é só quando ela tiver alguma criancinha ali, que ela consiga de fato enxergar que é de fato uma pessoinha que está vivendo as coisas que você fala, assim, que você vive, e que essas pessoas que se inspiram em você, vão viver também. Com certeza. Acho que não necessariamente familiar, assim, mas, tipo, se tem um público que te segue, igual você tem ali, tipo, pessoas que chegam através do Fred, tipo, acho que é uma coisa que você, não vou dizer obrigação, porque ninguém tem obrigação de nada, assim, mas, tipo, você passa um sentimento que você precisa falar com as pessoas. Eu tenho
1.300 seguidores no meu Instagram. E eu sempre tento me posicionar sobre informações, sobre tudo, porque tipo, sei que tem pessoas na minha bolha, no meu convívio social, que precisam escutar outras coisas. Claro. Assim. E, tipo, acho que esse projeto que eu tô tocando agora do podcast é justamente por isso, assim, porque eu vejo muita gente que fala sobre assuntos que não entendem muito bem, assim, tipo, não tem a vivência de ter saído de uma cidade pequena, como é a minha cidade, de uma cidade grande, não vem racismo acontecendo no dia a dia, não vem homofobia acontecendo no dia a dia. Então, tipo, acho que a nossa função como ser humano, que tem um pouco mais de acesso à comunicação e tudo mais, é trazer informação para pessoas de todos os lugares possíveis, né? Com certeza. E principalmente da nossa, né? Igual você falou, da nossa bolha. Eu sei que eu tenho uma bolha de amigos, de familiares que também não entendem que essas coisas acontecem no dia a dia. E se a gente fala de uma maneira um pouco mais próxima ali, de uma maneira que a gente tem que entender também a linguagem. Claro que a gente precisa de ter nossa responsabilidade com o que a gente está passando como mensagem. Tanto para as pessoas mais jovens, quanto para as pessoas também que estão em volta da gente, né? Então é uma função importante que, assim, no final das contas é um negócio trabalhoso, mas é gostoso de ser feito, né? É um reconhecimento que às vezes a gente não sente na hora, mas vem muito para dentro da gente também, né? Total. É o mais importante. E, tipo, o que te motiva a olhar para essas pessoas e para esse pensamento de uma forma um pouco mais humana, assim? Que eu acho que deveria ser o pensamento coletivo, né? Olhar para as pessoas de uma forma mais humana, mas tipo, eu vejo que você tende a trazer esse debate de assuntos importantes de uma forma um pouco mais humana. Tipo, eu vi o post que você fez do moço que tava vendendo bala no sinal, não lembro o nome dele agora, depois você encontrou ele na Paulista, ele tava sendo humilhado, tipo, por uma outra pessoa de uma classe superior, e tipo, por que as pessoas ainda tratam as pessoas de uma classe social mais baixa, sendo ela uma classe social acima, enfim, por que elas ainda fazem isso? E às vezes nem é, exatamente. É foda. Às vezes é por cor da pele, às vezes é pelo bairro que tá diferente, tipo... Às vezes é por medo também, tem muita coisa que é por medo, então assim, é esse negócio que você falou do senso coletivo humano, assim, porque no final das contas, tem um negócio que eu falo pra alguns amigos, porra, mano, a gente fala, às vezes o pessoal tem uma roupa diferente, não sei o que lá, mas qualquer ser humano, quando vê um outro ser humano desmaiando, a primeira reação é ir lá socorrer, mano. Independente da cor da pele, independente da classe social, independente se o cara tá bem vestido, tá mal vestido, independente de qualquer coisa, o instinto humano é proteger um ao outro, na ponto de, tipo, você tá no busão, às vezes, ou você tá no metrô, se a pessoa desmaia, a primeira coisa é você juntar pelo menos 4, 5 ali, dar uma água, dar um negócio. Então, esse senso coletivo é o que tem me deixado esperançoso da gente reativar isso de alguma maneira. E eu acho que é através da molecada, entendeu? Eu acho que é através da molecadinha, porque a molecadinha não tem, mano, eles não têm maldade, eles não sabem o que é a maioria das coisas, eles replicam tudo que a gente... É um HDzinho ali, zeradinho, que vai replicar tudo que a gente faz. Então, se eu puder fazer qualquer coisinha que seja em benefício de outra pessoa, que seja um bagulho legítimo, mesmo que não seja às vezes, tipo, se a pessoa fizer porque quer algum reconhecimento, mano, beleza, tá tudo bem, vamos pra cima. Tá ligado? Mas é muito por conta desse senso coletivo de humanidade mesmo. Exatamente, mano. Acho que tipo, é o mais importante, né? Como você falou, a gente acaba tendo influência nas pessoas, elas acabam replicando o nosso comportamento, o nosso pensamento, nossa vivência. Então, tipo, eu prefiro ser a pessoa que vai ensinar coisas positivas e não que vai repetir o comportamento que tá, tipo, acabando com a humanidade, né? Porra, a gente tá vendo aí casos de racismo cada vez mais presente no dia a dia. Caso de homofobia cada vez mais presente no dia a dia. Porra, imagina isso. 2020, né, mano? 2020, mano. Deveria ser um negócio que, tipo, com o tempo isso deveria acabar e a gente tá vendo cada vez mais sendo replicado. Pois é. Acho que, tipo, falta um pouco, mas acho que as pessoas estão começando a entender de uma forma um pouco mais diferente do que deveria, né? A gente tá vendo casos cada vez mais filmados, cada vez mais expostos. Acho que as pessoas estão... essa exposição é importante mesmo. Sim, quero eu acreditar que vai ajudar de alguma maneira no futuro. Acho que vai ser algo que talvez ajude aí a gente a mudar um pouco a percepção desse mundo, né? Tomara. Exato. E, mano, falando um pouquinho da vida, assim, em geral, como que você, tipo, enxerga o mundo do trabalho hoje, assim? Tipo, você trabalhou numa empresa grande, como foi a NWB, ali nos Desimpedidos, que tinha um contato muito grande.
Mas ainda o mercado de trabalho hoje é um sistema que não é muito justo, assim, né? Não é um sistema muito tradicional, não é um sistema que beneficia pessoas. Bastante metamorfose, né? Exato. É uma mudança constante. Tipo, como que você enxerga? O que você acha que deveria ser um modelo de trabalho, um modelo o que você enxerga para você como profissional? Assim, tipo, putz, eu queria fazer isso que eu acho que é uma parada que vai me compensar não só financeiramente, que é importante, mas que vai me compensar ali por dentro. Vou me sentir feliz fazendo a parada. Cara, eu acho que realmente eu trabalhei em multinacional já, então é um sistema totalmente diferente da NWB, para você ter uma ideia. Eu trabalhei na NWB, que é um sistema que é de, por exemplo, de pessoa jurídica, que você consegue, é como se fosse um freela, mas um freela mais formal ali. E eu acho que o caminho é mais ou menos esse, cara, é você buscar alguma coisa que você se dê bem, que você saiba fazer, que você consiga fazer, e que principalmente tem que ter a parte a parte financeira. Tem que ser um negócio satisfatório financeiramente, mas também que te agregue como ser humano e como profissional mesmo. Tipo, esse negócio que eu fiz aqui, independente do valor, independente se eu tô nesse lugar ainda, foi bem feito, foi feito de coração, foi feito com o máximo de empenho que eu tinha, pelos recursos que eu tinha na época. E eu acho que cada vez mais o negócio tem que ser assim, porque o dinheiro vem. A consequência do seu trabalho bem feitinho, ele vai vir. E a gente não precisa de tanto assim também para sobreviver. Às vezes a gente fica muito focado em, eu quero ser diretor de uma grande agência, quero ser diretor de não sei o que lá. Cara, às vezes você fazer o seu negócio, você fazer um negócio que é para sua família ou alguma coisa assim, e você conseguir viver bem com aquilo ali e fazer bem feitinho, você vai ter todos os recursos para você fazer se você quiser fazer uma faculdade, se você quiser fazer uma viagem, você quiser fazer um podcast igual você está fazendo aí com seus recursos, com o que você tem de disponível para fazer, você vai conseguir. Então, hoje em dia, o acesso à informação também deixa a gente muito mais apto para a gente conseguir atingir o que a gente quer como profissional. E o dinheiro vem, mano. O dinheiro não pode ser a primeira premissa quando você faz qualquer tipo de projeto. Eu acho que o buscar, igual você falou, buscar alguma coisa que te agregue profissionalmente como ser humano mesmo, tô agregando para a sociedade, para a humanidade de alguma maneira, tem que ser o nosso objetivo. Pelo menos o que eu acredito, né, como objetivo. Claro que tem gente que pensa muito mais no dinheiro antes e tudo mais, mas no meu ponto de vista, eu acho que o dinheiro ele tem que ser uma consequência de uma série de coisas que a gente faça de coração e bem feito para agregar alguma coisa para a própria vida e para a vida das outras pessoas que estão próximas, para os seus familiares, para os seus amigos, para os seus mais jovens, para os seus entes queridos. Então, mais ou menos assim que eu penso, e o que eu tenho feito é muito voltado nessa linha. Tenho ajudado meus pais aqui em casa, porque meu pai tem uma loja, eu tenho ajudado ele com alguma coisa que eu aprendi nesse tempo de NWB. Ele quer abrir um e-commerce, por exemplo. Porra, isso aí pra mim como eu consigo fazer rápido, fazer fácil, a gente estando junto e fazendo as coisas de coração, mesmo que não seja um negócio que vai deixar ninguém milionário, é um negócio que, tipo, agrega muito, sabe? Como ser humano, como valores, como você tá próximo, você se sentir útil pra você mesmo, tá ligado? Então, eu acho que o negócio é esse, é fazer as coisas bem feitinho, fazer dedicado, com o máximo de empenho possível pelos recursos que você tem e, mano, tocar pau porque vai dar tudo certo. Mano, é engraçado que, tipo, eu acho que o mundo hoje, ele é muito, muito diferente do que a gente enxerga, assim, porque eu também compartilho dessa mesma opinião. Eu acho que, tipo, a gente tem que fazer buscando, pelo menos o nosso reconhecimento pessoal dentro da gente, a gente tá bem dentro da gente. Mas, tipo, a massificação que tem no mundo do trabalho hoje é uma parada muito, muito pejorativa, assim, muito prejudicial para qualquer pessoa, assim. Tipo, até financeiramente falando, assim, tipo, você vai trabalhar, vou pegar o meu exemplo do que trabalhava em marketing. Você trabalhava numa agência de marketing, você fica ali 3 anos ganhando R$ 1.200 por mês, assim. Tipo, hoje em dia você não faz nada com isso, sabe? E, tipo... E além disso, você tem uma puta ambição de você fazer alguma coisa a mais, você quer fazer alguma coisa diferente, mas você fica preso num sistema que, tipo, às vezes não te dá um suporte pra você fazer alguma coisa a mais, né? Total. Não, total. Eu acho isso
complicado, mas a gente tem que tentar fazer o E tá no assim, nosso todo alcance, tempo né? que a gente fica, mesmo que seja um negócio que a gente não vá ter nenhum tipo de conseguir crescer ali, esse tempo que a gente fica lá, a gente tem que aproveitar, mesmo que às vezes é necessário a gente ficar nesse tempo aí, porque é o que a gente está precisando ali naquele Sim. momento, né? Então, já que a gente está lá, a gente vai e dá a vida ali naquele tempo também. Tira o máximo, né? Usufrui o máximo. Exatamente, usufruir o máximo quando tá bom, quando tá ruim, para você melhorar sempre, né? É isso. E, mano, quais são os seus próximos passos, seus projetos, seus objetivos? O que você quer aplicar com toda essa visão de mundo aí que você passou? Cara, eu quero continuar seguindo essa parada ajudando meu pai nessa parada do e-commerce. Quero ver se eu monto alguns materiais de cursos. Quero seguir o Interativo em 2021 um pouco mais estruturado como empresa. E de resto, manter aí essa boa relação com a galera. Tentar inspirar o máximo de pessoas possíveis, que no final das contas isso me deixa muito satisfeito também. E vamos que vamos, que a vida não para. Quero participar mais de podcast aí com você também. Pô, fechou, tamo junto. Vamos marcar mais assuntos aleatórios aí, vamos colocar e, porra, quero seguir agregando aí para a humanidade de alguma maneira, principalmente pensando nessas gerações futuras aí que já estão aí na minha cara. Tá batendo na porta já, né? Tá batendo na porta. Daqui a pouco meu filho chega, ele mora em Belém do Pará, daqui a um mês ele tá aí, vai vir já cheio de informação, cheio de coisa. Esses dias ele queria fazer um canal, eu falei, porra, Começou, né? Então, vou ter que estar dentro dessa parada, senão... Claro, tem que estar junto em tudo, né? O máximo que der. É o máximo que der, mas é isso, agregar para as próximas gerações aí, do máximo, da maneira mais legal possível. Com certeza. Mano, antes da gente encerrar, só pra te perguntar uma coisa que veio na minha cabeça agora, voltando um pouquinho no começo ali. Você tava na gravação ali da série do Vai Pra Cima Fred ou não? Em alguns episódios, sim. Na final ali contra o River, você tava lá? Mano, conta lá a sua experiência de ver a parada acontecendo ao vivo. Como é que foi? Mano, você é louco. Você é louco, porque já tinha tido um jogo na sexta, né, se não me engano. Foi na sexta e esse no domingo de manhã. E a bola não entrava, mano. Não entrava. E o Bruno sempre foi os caras que o primeiro gol era dele. E aí, nessa de domingo, a bola na trave, e a gente, caralho, e todo mundo querendo jogar pro cara, e o ginásio inteiro torcendo. E quando entrou, mano, puta que pariu, velho. Foi um negócio que, tipo, deu um apagão, assim. Quando eu fui ver, eu já tava gritando, comemorando no meio da galera lá. Caralho, foi muito foda. E, assim, parece mentira mesmo, mano. Até hoje, assistindo, assim, você fala assim, não, é mentira. E, mano, foi tudo ali 100% real, mano. 100% real e foi do jeito que tinha que ser. Os caras invadindo a quadra, o Barão tocando a bola pra ele. Então foi um negócio, cara, surreal mesmo. Que, porra, só de lembrar já dá vontade de voltar lá naquele dia. Porra, tava assistindo no sofá de casa ali, mas chorei igual um idiota também. Chorando, porra. Caralho, mano, como é que você tá? No último lance, no último segundo, uma parada improvável, né, mano? Porque assim, se não tivesse saído o gol, já ia ter sido legal. Mas saindo o gol, então, puta, aí foi a cereja do bolo mesmo. Nossa. Não, se não tivesse saído o gol, acho que, tipo, ia dar um gás muito maior pra segunda temporada, né? Tipo, verdade. Puta, acabou encerrando de um jeito perfeito, né, pra primeira. Exato. Eu até vi, não sei se eu tô imaginando coisa assim, mas ele falou, tipo, mano, não tem como começar uma segunda temporada de um jeito. De um jeito, tipo, beleza, acabou, fizemos gol e agora? Tipo, acho que eu imagino que seria legal, tipo, uma parada, se ele realmente fosse fazer a temporada inteira, assim, daí ia ser uma parada diferente, assim. Mas, mano, o gol no último segundo ali foi uma parada bizarra. Eu acho que até por isso que tá com um problema lá pra renovar, viu? A galera tá querendo, vamos assinar um bagulho foda, né? Não pode. Então. Tem que superar, né? Porra, tem que fazer um gol ali pela seleção brasileira agora. Então, aí seria foda. Mas tá em negociação lá pra fazer uma segunda temporada no campo agora dessa vez. Vamos ver o que vai dar. Eu vi, ele falou exatamente isso, né? Pro campo, porra. Imagina, né? Acho que você deve falar melhor que ele. Acho que você vendo de fora, assim, dá pra você sentir ainda mais a emoção do cara, né? Porque, tipo, mano, imagina, o Fred tem Bruno, tá até íntimo já. Pode falar, que pra mim é Bruno. O Fred tem 30, né? 31. Mano, o cara 31 anos, realizou ali o sonho de jogar no Magno, jogar futsal, que não era um sonho, mas tipo, um começo ali, né?
jogar profissionalmente, né? Vamos dizer assim. Sim. Tipo, indo pro campo, imagina como deve estar a cabeça do cara, né? Tipo, Pode crer. Vou conseguir conquistar passo a passo, devagar. Eu acho que isso é muito um papel que ele passa pras pessoas também. Tipo, Total. mano, eu tenho 31 anos, tipo, eu comecei no Desimpedidos com 25, faz 5, 6 anos que ele tá lá. Tipo, você não precisa desistir porque a sua primeira parada deu errado ou porque não tá como você imaginou, né? Você assistiu tanto que deu errado pra ele, puta que pariu. É um negócio que realmente ele inspira muitas pessoas mesmo, mano. E até os amigos, viu? Porque a gente vê, né, mano? A gente viu ele dando volta com cachorro de idosa, viu ele dando aula de informática pra senhora. A gente vê essas coisas. A gente viu ele pagando a mensalidade do Interativo com R$20, um negócio que era 50 porque ele não tinha R$30 a mais. A gente viu ele levando o uniforme pra casa pra lavar porque ele era o jeito que ele tinha como contribuir. A gente viu isso tudo e ele não parou em nenhum momento, né, mano? Isso é louco, o bagulho é foda demais, mano. Porra, é uma inspiração fodida, né? Imagina. Toda hora, o tempo todo. Se pra gente que tá longe, assim, é muito, imagina vocês que estão do lado, assim, vendo corre todo dia. Porra, demais, velho. Bem demais. Só tá falando dando até saudade dele. Faz tempo que não troca uma ideia pessoalmente? Ah, pessoalmente tá foda, mas a gente sempre se fala pelo telefone. Pessoalmente tá complicando pra todo mundo, né? Tá foda. Mano, eu vou te agradecer pelo papo, foi do caralho conhecer você, conhecer as histórias, conhecer aí um pouco da sua personalidade. Eu acompanho você direto ali no Instagram, sei que você tenta fazer o máximo ali pelas pessoas, pelo passar a visão pra todo mundo. Acho isso do caralho pra uma pessoa que tem um número significativo de seguidores, né? Acho que é uma coisa que, tipo, às vezes a gente olha pra números e não vê tanta importância, mas, pô, 16 mil, se eu não me engano, tipo... 15 mil por ali. Porra, muita gente que você inspira e às vezes você nem sabe, tá ligado? Às vezes você nem tem a dimensão do que isso significa. Então, mano, tipo, agradeço de coração por ter passado aí as ideias de tudo que a gente conversou, do Desimpedidos, da tua experiência ali no Interativo, da tua experiência de vida mesmo. Então, mano, agradeço de coração, obrigado por ter topado o papo. Acho que teremos mais episódios aí com você pra gente conversar ainda mais. Tomara. Obrigado eu pelo convite aí, foi do caralho mesmo. Fiquei felizão, mano. Passe aí suas redes sociais para as pessoas seguirem seus projetos, alguma coisa que você tem para falar aí, pode deixar o recado final. Pode seguir aí então no Instagram, é o Arthur Neres ao vivo, Arthur com TH, Neres ao vivo. E também tem o Interativo no Pelo, e lá vocês conseguem ver todos os que a gente tá desenrolando aí. Beleza? Isso. Segue lá e vamos que vamos. Fechou. Valeu, Arthur. Obrigado a todo mundo que tá acompanhando o Encosta aí número 3. Voltamos na semana que vem com mais um episódio. Obrigado a todos e até mais. Valeu!